Meus irmãos, vamos refletir sobre o livro de Salmos, um livro tão inspirado, tão importante nas Sagradas Escrituras, que nós estamos sempre lendo, memorizando, e não somente isso, estamos vivendo no dia a dia. Nós os colocamos no lugar do salmista que escreveu. Então eu quero trazer alguns títulos que traz uma divisão dentro do livro de Salmo. E vamos ver então no que estamos enquadrados. Fique até o fim dessa reflexão para entender em quais desses títulos a sua vida está enquadrada nos dias a dias. Vamos juntos avaliar. Nós temos cânticos dos degraus. São aqueles cânticos dos salmos, assim como cantamos até hoje vários louvores com salmos. E o povo, quando subia para Jerusalém, de diversas cidades de Israel, como na Páscoa que subiam, eles subiam cantando os salmos, louvando esse salmo dos cânticos dos degraus. E quando subiam os degraus do templo, louvando o nome do Senhor. Uma comparação é para nós os dias de hoje, quando vamos à casa de oração, quando vamos para nos reunirmos no templo, irmos com o coração aberto, cantando, salmodiando, louvando o nome do Senhor, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. É importante darmos atenção, adoração ao eterno Deus quando estamos cantando os louvores, porque vivemos dias de muita distração. Muitas vezes estamos indo na casa do Senhor com um peso tão grande que estamos esquecendo de abrir o coração, ainda que abramos a boca para louvar, mas estamos esquecendo de abrir o coração para adorar ao Senhor. Então esse é um dos títulos. Nós temos salmos de batalha, de guerra. Salmo de batalha de guerra é porque os filhos de Israel naqueles dias viviam em guerra contra as nações. Nos dias de hoje, nós não temos inimigos como pessoas. O Senhor Jesus ensinou: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, bendizei o que vos maldizem. Sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. Os nossos inimigos hoje são os espíritos malignos, são os demônios. É Satanás que vem semear a destruição. Para isso o Senhor Jesus deu autoridade para os seus servos. Em meu nome expulsarão os demônios. Então nós temos essa missão. O inimigo veio para destruir as vidas, para assolar, trazer divisão nas famílias, separar os casais, acentuar as pessoas para cometerem abominações, pecados, profanações contra Deus. Mas nós oramos e na autoridade do nome de Jesus a força do mal tem que sair. E você está enquadrado em qual dessas divisões do Salmo? Escreva no comentário no YouTube. Isso é muito importante para dar valorização e relevância à palavra que está sendo ministrada. Tem os salmos que nós podemos dividir os salmos de penitência. Quando nós vemos o salmista se arrependendo dos seus pecados, confessando os seus pecados diante de Deus, sendo sensível diante de Deus. Um dos grandes exemplos é o Salmo de número 51, em que o salmista Davi diz: contra ti somente pequei, e fiz o que parece mal diante dos teus olhos. E na sequência do Salmo 51, que é tão conhecido esse salmo como arrependimento de Davi, ele diz: não retires de mim o teu Espírito Santo, não risque meu nome do teu livro, torna a dar-me a alegria da tua salvação, purifica-me com isopo e ficarei limpo, faz regozijar os ossos que tu quebraste. Isto mostra a sensibilidade de um homem segundo o coração de Deus, que sente a gravidade do seu pecado, das suas faltas, dos seus erros e se arrepende diante do Senhor, com lágrimas, com orações, com arrependimento profundo. Então, é um exemplo para nós. Confessarmos as nossas faltas, os nossos pecados, nos arrependermos,
pedir graça ao Senhor Jesus para irmos vencendo a cada dia, até chegar naquele dia de recebermos a coroa de glória do Senhor. Tem salmos também de agradecimento pelas vitórias. Deus tem dado vitória na sua vida? Deus tem dado conquista? Muitas vezes estamos clamando ao Senhor, chega aquela vitória, nós já temos novos pedidos, quase que nem agradecemos. É importante voltar, retomar e celebrar com agradecimento os feitos do Senhor, a misericórdia do Senhor, a piedade do Senhor, as bênçãos do Senhor, alcançando o nosso dia a dia, pontuando a nossa história de vida. Vamos agradecer. Através do agradecimento, a mão de Deus trabalha de uma maneira poderosa. Até mesmo quando agradecemos sem termos recebido. Mas pela fé, a vitória é nossa, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que peleja contra nós. Mas tem salmos históricos também, tem essa divisão. Quando se conta de Israel que saiu do Egito, a abertura do Mar Vermelho, água da rocha, o maná no deserto, salmo histórico. Tem salmo de lamentação. Será que nós estamos passando um período, e todo mundo passa um período assim? Eu me lembro desse salmo porque o salmista diz: "Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus." Quantas vezes estamos num período que não estamos vendo nada acontecer, está tudo parado, como se o nada de Deus estivesse acontecendo num período, num ato da nossa vida. Então precisamos falar: "Por que estás abatido, ó minha alma, e por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus, confia nele, Ele te ajudará, te dará vitória." Salmo de lamentação. Existem salmos messiânicos, que é um exemplo, o Salmo do capítulo 22, quando o salmista escreve: "Transpassaram-me as mãos e os pés." Salmo messiânico, está falando do sofrimento do Messias. Mas tem salmo também que fala do triunfo do Messias. Salmo 24: "Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória." E tem a pergunta: quem é este Rei da Glória? E a resposta é: o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Salmos messiânicos. Tem salmos imprecatórios. Mas que salmos são esses? São salmos de maldições, castigos, juízos. Mas como que salmista que ama a Deus vai escrever salmos dessa maneira? Sim, não podemos esquecer que eles viviam em tempos de guerra. E o juízo do Altíssimo viria sobre os povos que estavam servindo aos demônios, sacrificando criança aos demônios, aos ídolos. O juízo do Eterno viria sobre os cananitas através da espada dos filhos de Israel. Então houve salmos de maldição, sim. Agora, quando Israel estava adentrando em Canaã, que passaram pelo Monte Ebal, pelo Monte Gerizim, num dos montes foi proclamado as bênçãos e no outro as maldições. As maldições. Bênção para aqueles que ouvem a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor, obedece e guarda. E maldição para aqueles que desobedecem. Deuteronômio 28. E são menos versículos das bênçãos e muito mais das maldições. Mas o Senhor Deus é um Deus misericordioso. Aquele que busca Ele, aquele que se arrepende dos seus pecados, alcança a misericórdia por Cristo Jesus. E por fim nós temos também uma divisão de contemplação das obras de Deus. Quão maravilhosas são as tuas obras, Senhor! Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia que são obras das suas mãos. Olha que maravilha! E quando o salmista diz: as multidões dos teus pensamentos, ó Deus, são tantas,
quisera eu anunciá-los, mas são mais do que se pode contar. Olha, da contemplação das obras de Deus, a contemplação da glória do Senhor. Então, que a sua vida seja edificada, que a sua vida seja abençoada. Existe uma divisão em 5 partes no livro dos Salmos, que é do capítulo 1 ao 41, depois do 42 ao 72, do Salmo 73 ao 89, do Salmo 90 ao 106 e do 107 ao 150. São uma divisão que os rabinos fizeram em 5 partes, igual a Torá, igual o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas eu quero concluir agora te dizendo que tem no último versículo de cada divisão dessa. Último verso de cada salmo, bem onde tem a divisão, o nome de Deus é exaltado de uma maneira tão maravilhosa. Então eu vou ler para você. No final do capítulo 41, o salmista escreveu: Bendito seja o Senhor pelos séculos dos séculos. No final do Salmo 72 está escrito: Bendito seja para sempre o nome glorioso do Senhor. No final do Salmo 89 diz: Bendito seja o Senhor para sempre. No final do Salmo 106, que é a 4ª divisão, está escrito: Bendito seja o Senhor de eternidade a eternidade. E no último, que é o final dos 150, diz: Tudo quanto tem fôlego, louve o nome do Senhor. O interessante é que o salmista conclama toda a criatura e a criação e tudo que existe que louvem o nome do Senhor. Que Deus te abençoe em nome daquele que é bendito de eternidade a eternidade. Amém.